Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, começamos pelo terreno. A Agência de Energia Atómica confirma ataques diretos à central nuclear de Zaporizhia. Rafael Grossi diz que as estruturas do reator principal foram atingidas pelo menos 3 vezes. Bruno, já há muito tempo que não havia ataques à central, depois de terem sido definidos 5 princípios básicos para evitar um acidente nuclear. Isto em novembro de 2022. Kiev já veio negar a autoria dos ataques. Sim, pois é, realmente é muito preocupante. Durante muito tempo estivemos muito preocupados e com boas razões, porque é realmente a maior central nuclear da Europa, embora seja um sistema já muito mais seguro, muito mais recente do que aquele que é usado em Chernobyl. Obviamente nunca é bom haver ações militares, operações militares, explosões numa infraestrutura tão crítica como uma central nuclear. Aqui a questão é, à partida podia-se pensar, podem ser os ucranianos, porque estão realmente novamente sob uma enorme pressão em termos das suas próprias infraestruturas críticas, nomeadamente fornecimento de energia. Exatamente. E Zaporizhia passou a ser controlado pela Rússia, portanto deixou de funcionar como uma das principais fontes de abastecimento de energia da Ucrânia. Pode ser uma retaliação por causa disso. Porque realmente em termos de ações militares, nomeadamente terrestres, esta zona sul já esteve muito ativa, atualmente não está. A Ucrânia não tem capacidade para fazer ofensivas neste momento, portanto poderia ser por essa via. Os ucranianos vêm dizer que não é o caso, e portanto, enfim, pode ser realmente um ataque russo, no fundo, para acusar a Ucrânia de alguma forma. Agora, seja, e portanto eu não tenho dados para poder dizer se é uma coisa, se é outra, mas claramente houve ataques, isso sabemos, porque há uma presença permanente da Agência Internacional de Energia Atómica. E portanto acho que aí o diretor da agência esteve muito bem a chamar a atenção para que há que respeitar aquilo que foi acordado e que este tipo de ataques, venham de onde vierem, realmente não podem acontecer, porque realmente o pior que podia acontecer num contexto já terrível do ponto de vista humanitário era, ainda em cima de tudo isso, haver aqui algum tipo de acidente nuclear. Entretanto, Macron acredita que a Rússia vai tentar atacar os Jogos Olímpicos de Paris e por isso fala em cenários alternativos que estão a ser preparados para dar resposta a uma possível ameaça terrorista. Bruno, o presidente francês tem sido muito alarmista nas últimas semanas. Tem razões para isso? Estará aqui a escapar-nos alguma coisa que só ele está a ver? Bem, apesar de tudo, os ataques russos de que Macron falou foram sobretudo no campo, enfim, o termo que ele usou foi informacional, ou seja, basicamente ciberataques, desinformação. Pois há esta outra ameaça também muito real, que é a questão de ataques terroristas, não é? Mas enfim, isso à partida aí o risco maior e o risco mais real para mim seria destes grupos jihadistas, não é? Por exemplo, do próprio Daesh, que fez este ataque recente em Moscovo e que sabemos que também tem um histórico de ataques extremamente sangrentos em vários países ocidentais, nomeadamente e em particular em Paris, em França. E portanto, este tipo de grande acontecimento público com enorme impacto global realmente é ideal para esse tipo de grupos que procuram sempre, no fundo, ter um máximo de impacto também em termos de mediáticos, em termos de visibilidade, não é? Portanto, no fundo, é esta ideia da propaganda através da ação, não é? É assim que surge o terrorismo no século XIX, esta ideia de, a par do efeito, digamos, direto, destruição, de morte, há este efeito de aterrorizar, não é? É daí que vem também o termo terrorismo, não é? Portanto, e para isso é preciso haver um máximo de impacto público, de choque também, portanto, haver um evento pacífico, desportivo, etc., que de repente é atacado, é visado. E, portanto, sim, parece-me que é claramente um alvo muito apetecível para grupos terroristas vários. Se as duas coisas estão ligadas, haverá aqui uma ligação, isso já me parece, digamos, mais especulativo, mas a outra dimensão, realmente ataques tipo dito híbrido, esses ataques mais ciberataques, desinformação, etc., isso tem sido característico da Rússia, enfim, até já antes desta agressão à Ucrânia em 2022, mas ainda se intensificou mais contra os países ocidentais depois dessa altura como forma de retaliar contra o apoio ocidental à Ucrânia. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.